Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo nós vamos continuar a leitura da Bíblia. Estamos no capítulo, lendo a carta a Romanos e esse é o vídeo sobre o capítulo 2. O juízo de Deus vale para todos? Ó homem, que quem quer que sejas tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas tu que julgas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas e, no entanto, as fazes também, tu pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua paciência, não entendendo que a bondade de Deus te convida à conversão? Por causa de teu endurecimento e de teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo no dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Para aqueles, porém, que por rebeldia desobedecerem à verdade e se submetem à iniquidade, estão reservadas a ira e a indignação, tribulação e angústia para todo aquele que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz acepção de pessoas. Todos os que pecaram sem a lei perecerão também sem a lei, e todos os que pecaram sobre o regime da lei serão julgados de acordo com a lei. Pois não são justos diante de Deus os que se contentam de ouvirem ensino da lei, mas somente aqueles que observam a lei e que serão justificados por Deus. Quando os pagãos, embora não tenham a lei, cumprem o que a lei prescreve, guiados pelo bom senso natural, esses que não têm a lei tornam-se lei para si mesmos. Por sua maneira de proceder, mostram que a lei está inscrita em seus corações. Disso dão testemunho igualmente a sua consciência e os juízos éticos de acusação ou de defesa que fazem uns aos outros. É o que se verá no dia em que Deus vai julgar, segundo o meu evangelho, por Cristo Jesus, as intenções e ações ocultas das pessoas. A inconsistência de Israel em relação à lei. Tu te chamas judeu e colocas na lei tua segurança e em Deus a tua glória. Tu aprendestes da lei qual a sua vontade, se sabes discernir o que é realmente importante, tu estás convencido de ser guia dos cegos, luz dos que se acham nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de pessoas simples, porque tens na lei
a lídima expressão do conhecimento e da verdade. Como então ensina aos outros e a ti mesmo não ensinas? Pregas que não se pode roubar e tu mesmo roubas. Dizes que não se pode cometer adultério e tu mesmo cometes? Detesta os ídolos e, no entanto, rouba os templos? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus com tuas transgressões da lei? De fato, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre as nações por causa de vós. Por um lado, a circuncisão é útil se cumpres a lei. Por outro lado, a transgrides a lei, se transgrides a lei, mesmo com tua circuncisão, não passas de um incircunciso. Se, portanto, o incircunciso observar as prescrições da lei, não será ele tido como circunciso? Mas ainda o incircunciso que cumpre a lei te condenará a ti que transgrides a lei, embora possuas as escrituras e sejas circuncidado. Não é verdadeiro judeu o que parece tal apenas pelo exterior, nem é verdadeira circuncisão uma simples incisão na carne. Verdadeiro judeu é o que se distingue como judeu por seu interior, e verdadeiro circunciso é a do coração segundo o Espírito, e não segundo a letra. Esta é que recebe o louvor, não dos homens, mas de Deus. Então aqui a gente tem a coerência de entender que os órgãos se organizam graças a Deus e por Deus, em nome de Deus, uma vez que Deus é tudo. E aí o que acontece? Nessa maneira de sedimentar cuidado, né, a partir dos controles, dos relacionamentos com o mundo, a gente foi circuncisando, ou seja, criando um ritmo, um hábito que nos inscreveu nesse circuncidar-se. A cidade é uma circuncisão da terra, né? E tudo que nasce dessa circuncisão busca o bem, busca a ética, em nome de Deus. Mas há aqueles que vivem, que descendem, que possuem os textos sagrados, as escrituras sagradas na forma humana, a partir dos gestos dos seus pais, que conseguiram encontrar em suas ações os mandamentos da circuncisão, observando a lei, segundo a prosperidade do bem relacionado ao Evangelho de Deus e da boa conduta. Muitos filhos, muitas pessoas abandonam a circuncisão, mesmo tendo esses testemunhos sagrados que são os pais em seus casamentos, são exemplos nas cidades, são produtos de disposição para o bem, são igrejas, são pessoas, são pastores e tudo, padres. Mas acontece que quando a gente tem um rebanho, um grupo de animais, um grupo de pessoas a zelar, nenhum animal é menos ou mais poderoso do que o seu líder, e nem o seu líder o mesmo.
né, na sua função de liderar, porque a maior dignidade do, por exemplo, do pastoreiro de rebanhos de ovelhas, por exemplo, é se tornar uma ovelha como as suas. Encontrar o evangelho das ovelhas, para as ensiná-las quando elas esquecerem, quando elas trocarem de realidade, quando elas se deixarem levar por concentração. Esse é o maior papel do pastor. É representar Deus na figura de Jesus Cristo para as ovelhas, né? É representar ovelha na forma de homem para as ovelhas. Isso é desafiador, porque o próprio ser humano, ele consegue ter esse papel para o ser humano na sua arte circuncidada, na sua prestação de conduta, porque o próprio ser humano consegue se expressar, se expor de várias formas consideráveis e pertencer a vários conjuntos de animais pertencentes, por emanar do espírito essa procedência. Então, o homem é o único ser que consegue ser em espírito sapo, ave, réptil, peixes aquáticos. E pode ter certeza, é uma mágica humana, a transcendência do espírito, a elevação do espírito a esse estado, a esse céu. E isso é obra do espírito, porque Deus, quando pede ao seu filho, a sua nascente, a sua fonte de vida, ele pede por necessidade, precisão, mandamento. E isto é a salvação do próprio ser que se está vivo na obra de Deus. Mas para isso precisamos seguir. E seguir é confiar, é ter fé. Não é escolher por conta da carne em projetos de superação carnal, mas sim por Espírito encarnado de Deus na obra do amor em união com todos os seus mandamentos, os seus filhos. E com certeza esses filhos são nós. Mas temos que adquiri-los na conciliação com Deus Pai, que nos permite dando o poder quando preciso. E aí é uma palavra, é um gesto, é uma disposição, é uma obra, é aquilo que Deus manda. E sustentará-te, se Ele de fato mandar. Acontece que a gente precisa de crer, porque
ao mesmo tempo que pode acontecer alguma coisa, essa coisa pode ser uma coisa enganosa. Pode ser uma provação. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Provação. Uma pressão de reação no organismo que contrai a atenção de uma certa forma que atrai atenções dos próximos, dos organismos dos próximos. Então, quando a gente desorganiza o organismo do coleguinha, hoje a gente está desorganizando o nosso organismo e a gente está cometendo um ato pecaminoso. A gente não está nos levando, nos guiando para a luz. Então, precisamos tomar cuidado em relação a esse estado de nós, né? Uma vez que, assim como os passarinhos moram nas árvores e quando querem definir-se como senhores das árvores, eles vão para o alto das árvores e se expõem, sobretudo sentenciando, mostrando para o mundo que ali ele é o rei, que a árvore se tornou o seu lar e que, caso haja uma rainha, a ave Maria, com boas intenções de morar naquela árvore também, ele está à disposição de, se possível, aceitá-la. Só que, como que a rainha ave escolhe o pássaro? Ela vê a rima do pássaro, da árvore, do ambiente, ela sente uma atração, alguma chama, um fogo, uma pretensão, uma necessidade que é superior a tudo que você já imaginou, ouviu, porque é coisa de Deus, do Criador de todas as coisas. É Ele que une, principalmente os animais que possuem a sorte de serem abençoados sem que, contudo, tenham pretensões de pecar, de fazer o mal para os outros. Aliás, animal nenhum teve o cérebro contaminado com essa loucura, essa doença. Somente o homem. Por isso ele se tornou essa figura palhaçada. Essa palhaçada mesmo. Que, embora seja um palhaço, não tem graça nenhuma. Muitos fazem força para parecerem engraçados, divertidos, como se fazem força para cagar. Não tem estruturas para dividir as adequações da verdade. Não tem abundância, felicidade, não transbordam de vida. Porque não dividam. Porque não dividem de verdade. É uma palhaçada. A gente faz, mas não quer receber, não quer dividir
aquilo que fez. Que é só ganhar em dobro com aquilo que fez. Então isso é um pecado, é um mal do homem. Essa necessidade de ganhar de forma definida dinheiro, capital, o poder que o outro teria se ficasse com o dinheiro, mas nós tomaremos esse dinheiro do outro por pura atividade de inteligência, surpreendimento, crenças. Então o ser humano faz o outro acreditar que precisa de ir no shopping e comprar mais roupas, que precisa de ir no shopping e tomar um sorvete e ir no cinema para se divertir, que precisa de ter carro e sair de carro e e ser gentil com as pessoas da família e levá-las humildemente na figura de um poeta de carro controladível, como se ali houvesse uma dívida implícita. E eu não estou falando mentira. Esse fenômeno acontece de forma escalada. No mundo acontece uma progressão geométrica nesse absurdo de modo de vida. E aliás, a gente não faz a vida para que todos tenham ela plenamente. A gente faz a vida para que alguns continuem ganhando plenamente. Então, o governo eleito, ele vai fazer as coisas para ele continuar sendo eleito. O cara que pensou em fazer um shopping, ele vai sustentar o shopping para ele continuar sendo o dono e ganhando pelo shopping que fez, atraindo as pessoas. Não é para melhorar a vida. Não é para você se divertir. É para ele ganhar em dobro. Para ele continuar sendo eleito. E isso é um absurdo, porque é uma falsa informação sensitiva que permeia na doença desses homens, dessas decisões humanas, porque era para sermos iguais, era para termos ascensões de forma solidária, unida, descobrindo a verdadeira necessidade nossa de nos amar, de sairmos para as nossas ruas e nos acariciarmos de maneiras humanas, deixando bonito a rua, arrumando a calçada, cuidando da natureza ali da sua rua, ajudando e sendo ajudado, para que nunca nos falte amor e vida plenamente. Então não é uma questão que eu escolho, ou Deus escolhe por mim, me dá a vida plenamente. É uma questão de um erro, de um abuso humano que não sabe, não soube amar uns aos outros, que apenas aprendeu a criar argumentos para se manter escondido, com medo dos seres humanos, porque o próprio ser humano fez o ser humano roubar. O próprio ser humano deixou o Rio de Janeiro daquele jeito.
afastando, criando a necessidade cósmica de fazer as periferias, de criar e sustentar um centro. Por quê? Para o governo eleito continuar sendo mantendo eleito. Para a mídia e a doença manipulativa da massa midiática continuar sendo manipulada. E nós caindo em expectativas falsas, como pães assando na mídia, como informações sendo assadas. E hoje em dia têm sido assadas de várias maneiras, pois hoje em dia existem vários tipos de pães. É pão doce, pão de sal, pão de forma, pão de cachorro quente, pão de hambúrguer, pão disso, pão daquilo. Tem informação, tem notícia de morte, tem de esporte, tem disso, tem... É um jornal, é várias colunas. É várias colunas. É a coluna cervical, a lombar, a torácica. É vários ossos para roer, para escaldar, para frequentar-nos. Mas nada disso é bom. Nada disso é para nos dividirmos e nos solidarizarmos e nos amarmos. Tudo isso tem trazido mais ódio para nós. Tem disseminado mais ódio entre o mundo. E tem feito, inclusive, as pessoas com as figuras, com as leituras, com todas as técnicas da Santa Escritura, inclusive anjos, com até mesmo a operação circuncidada, né? Sendo esse ser assim com potencial de representar Deus nessa busca de amor e amar uns aos outros, eles têm se afastado como rebanhos de Satanás, escondidos, enquanto o mundo precisa deles, precisa de nós. Não se esconda, a rua está precisando de arrumar, sempre ela vai precisar. Os animais estão precisando de ajuda, eles sempre vão precisar. O mundo, todas as entidades de Deus precisam de nós e nós precisamos delas. Não podemos ficar nessa dependência de banalidades, justificando essa insatisfação, essa necessidade de atualização para coisas que não fazem o menor efeito para o bem. Que saibamos nos engajarmos, que saibamos visitar as ruas das nossas casas, que saibamos nos divertir uns com os outros, que consigamos criar um esporte disso, um Deus para isso, que não é criar Deus, mas que a gente possa chamar Deus para isso, e não para filmar o influenciador, e não para cogitar a conhecer o influenciador, e não para ser o influenciador, mas sim para nos instalarmos nessa graça eterna. Porque do jeito que a gente vive, tá faltando graça para nós. Muitas casas faltam muita graça que tenha dar com pedra por aí. Por que que as empresas não distribuem?
Por que que a empresa não é solidária? Por que que nós não podemos ser solidários com as empresas? Por que que tem por que que tá tudo assim tão desencontrado? E nós estamos sofrendo com a posse de carros, do ônibus, trens, isso e aquilo. Existe um estresse que a gente participa que não é culpa nossa e nós não temos esse, não precisamos disso. Mas mas nos dói. E eu não estou sendo aqui cínico. Eu estou tentando ser mais técnico, mais inteligente. É verdade. A gente não precisa disso. Estamos nos colocando em uma dependência muito patética. O humano, dentre os animais, está se tornando um animal mais triste. Se suicida, olha só, precisa de remédios porque se bate, porque se coloca a um estado de depressão. E é o irmão, e é a irmã, e é a mãe, e é o pai, e é a família que lhe dá essa prestação a pagar, esse presente, essa herança. Então, não estamos nem perto da verdadeira graça de Deus, porque a gente finge doar, fazer obras de graça para ganhar afetos na nossa reunião, na nossa incineração coletiva, na nossa igreja, na nossa empresa. Aquilo ali vai gerar alguma informação, alguma coisa que lá na frente vai, ó, nós fizemos, hein? Mas não é assim que a boa obra acontece, não. Ela acontece sem você chamar a percepção. Ela acontece agora. Ela não acontece quando a catástrofe acontece. E aí juntam as pessoas para unir e descatastrofizar aquilo que já catastroficou. Não, não é ali que vai haver mudança. A mudança está agora. É agora a mudança. Se você não perceber isso, você vai estar sempre esperando até que você se desespere. Pois a mudança está agora. Está aí, né? Você precisa, a gente precisa dar o exemplo, ensinar os nossos filhos a não depender de carros, a não ser, a não se vender a preço de banana, não aceitar trabalhar para a troco de nada. Ei, empregados de empresa, greves, façam greves, não aceitem trabalhar muito enquanto não recebem por aquilo. A gente precisa começar a fazer isso. Precisamos entender que a rua é um cuidado nosso. A gente não pode depender do governo. Aliás, a gente precisa ter esperança de acabar com o governo. A gente não pode precisar de governos para vivermos em comunidade.
A gente precisa de encontrar uma fórmula, um meio de cortar essas falhas, sermos mais eficientes na nossa união, termos consciência, dignidade e zelarmos com força para isso. Não precisamos sair de carros para ali e para colar a troco de nada. Não precisamos dessas mesquinharias, desses falsos luxos. Nós precisamos de acordar. Precisamos de aproveitar o que já temos. Não precisamos de mais nada. Aposto que você nunca lerá todos os livros que já existem. Então, por que você se preocupa com lançamentos de livros novos, com formação de escritores? É isso que acontece. A gente perdeu a vontade de estar com aquilo que temos e pensarmos que poderemos ter. Então, fazem questão de formar produtores quando a gente está precisando de formar zeladores. Precisamos de zelar pela remuneração qualificada, pelo cuidado com a natureza e com o espaço em que vivemos. Precisamos de zelar para que as máquinas funcionem para nos dar dignidade e se não funcionarem, que nós peguemos nas máquinas e as controlemos. Que a gente possa ser eficiente, inteligente para isso. Que a gente não precise esperar para a urgência acontecer, para nós aparecermos sobre a imagem da urgência em contraste de que nós estamos fazendo a diferença porque estamos ali atuando, arrecadando dinheiro para mandar para aquilo que já é emergência. Não, a gente tem que trabalhar antes da emergência, porque senão, em algum momento, tudo vai se tornar emergência. Então, aquele camarada que você assiste na internet, que é influenciador, opa, emergência aqui. Aquela empresa ali da sua comunidade, opa, emergência aqui. Qualquer coisinha vai se tornar emergência de uma hora para outra. Então, isso pode até se tornar uma dependência, um instrumento para chamar as pessoas para doar-nos. E o pior, que o Satanás ou as pessoas utilizam isso ao seu favor, o que é totalmente errado. Não é certo. Não pode ser aproveitado uma emergência. A emergência ela não deve acontecer. E se acontece, ela não deve ser um instrumento de apelo social. Sai pra lá, Satanás. Sai fora. Tenha vergonha. Preste contas. Não precise de expor. Encontre soluções e exponha soluções e não exponha os lamentos. Nós não precisamos de lamentar. Nós somos verbos, nós somos carnes em ação. Nós temos poder. Deus nos fez. Então, nós precisamos de soluções, não precisamos de emergências. Emergências a gente cuida, faz, gasta, mas não expõe.
Quem é a favor de expor emergências é a favor de desorganizar mais do que precisa. É a favor de fazer pirinauê, periquipaque, pararararauê, ganhar com a pimenta nos olhos dos outros. Parem com isso. Se edifiquem com soluções. Creem nas soluções. Sejam soluções para o mundo, né? Estudem para isso. Não estudem para ganhar com essa ignorância, esse peste do mundo, esse egoísmo, essa falta de caráter, esse roubo empresarial, midiático. Não sejam pessoas assim. Lutem, vamos lutar. Porque senão a gente vai estar sendo dignificado na burrice, vão nos coroar com a burrice, vão nos fazer ganhar salários mínimos e vão nos fazer ter ódio e ter ódio da família, ter ódio de si mesmo, ter inveja dos outros, ter vergonha e ainda atacar a Deus. E olha, você pode ser a princesinha ou o príncipe da igreja que fica lá bonitinho, acolá, falando isso, aquilo, aquela outra. Todo mundo fala assim, nossa, Deus tem que abençoar aquela pessoa. Mas você vai cair. Eu sinto muito. Essas igrejas vão cair. Aliás, às vezes já caíram. Às vezes estão formados em uma queda. Às vezes estão todos caindo junto. Porque não é de aparência que a gente tem ação. Não é de aparência que a gente tapa o buraco. Não é de aparência que a gente realmente age. A gente soa. A gente vibra. A gente sofre. A gente renasce. E a gente acerta. A gente erra muito. Erra muito. Então não adianta fazer imagem de certo para nós. Certo, de servo, de sei lá, anjo. A gente erra muito, mas a gente erra para acertar. Entretanto, quando a gente acha que está acertando, aí a gente já perdeu tudo. Perdemos tudo, acabou. Perdeu. Quando a gente começa a acreditar que acerta na vida, aí a gente já perdeu tudo. Porque não, a gente não acerta na vida. Não existe esse negócio de acertar. A gente produz, a gente se mantém em amor. Essa é a única salvação, é o único meio. E a gente tá lutando muito para conseguir se manter em amor nesse meio. Então, mais uma vez, precisamos de lutar pelo que é nosso.
Precisamos de acabar com o governo que permite essa droga de manipulação. Precisamos fazer as greves, precisamos de instituir ações para que nós consigamos dar lugar para todos, mesmo que mantenha-se como está. Você está entendendo? Então, aquele empresário, ele tem que entender que ele não é o bambambam, que ele não é o dono da empresa e que ele não merece aquilo que ele acha que ele merece. A gente tem que falar, tem que ter uma reunião com ele e falar na cara dele, olha, de hoje em diante não vai ser mais assim. Você pode continuar prestando esse serviço, ou então outro vai prestar o serviço que você presta, já que é necessário, mas o outro, ele não vai precisar disso que você diz precisar. Disso que você diz ser dono, porque você não é. Você vai preso, ou você vai ser deslocado disso. Isso não te pertence, meu amigo. Não pertence à sua família, não. Nós somos a sua família. Nós somos o amor. Pertence a todos de forma solidária. Eu não estou nem aí, nem fudendo para aquilo que você acha ou coloca em argumento. Eu não estou nem aí para aquilo que você passou ou para aquilo que você vai dizer. É como tirar a droga de um dependente, né? Você vai melhorar. Você não vai se tornar esse dependente. Você não vai fazer isso com o mundo de Deus. Com aquilo, você não vai estragar a história de Jesus Cristo. Você não vai fazer esse pacto com Satanás. Nós vamos vencer. Então você, uma hora ou outra, você vai dar graças a Deus porque nós estamos te tirando dessa sua situação drogada, dessa sua falsa virtude, desse seu falso poder, dessa sua ignorância, dessa sua perversidade, que a gente sabe que está em você nesse momento. E aí sim você terá uma família em Deus. E aí sim você vai entender o céu. E aí você sim vai entender Jesus Cristo. E aí sim você vai entender o amor e vai amar. E aí sim você vai entender o que é salvação e o que nós buscamos. E aí sim você vai entender o que é amor por filho. Você vai entender o que é sacrifício. E você vai amar isso. E isso vai ser a sua casa, a sua vida, a sua dependência, a sua droga. E não essa autoridade, esse dinheiro, esse marketing, essa droga entre nós. Esse contraste. Porque eu vou até o fim contra isso. Sobre mim, nenhum desses passará. Nenhum desses se edificará. Nenhum desses se recordará. Até que haja o amor de verdade, nós vamos combater esse mal. O amor de verdade. O amor que exerce a paz no mundo. Que admite um produto
com honra e glória para a nossa salvação e não para nossa perversão e não para nossa entristecimento, como muitos vão no supermercado, vão nas lojas procurando salvação, procurando amor, mas saem constrangidos, com os filhos envergonhados. E se você já se sentiu isso e não sente mais, como você quer que os outros sintam? Por acaso você quer vingança? Se você quer vingança, o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é no reino de Deus. Você não faz parte. Você não é um animal. Você é um ser vingativo. A vingança não é algo que pode permanecer entre nós. Pode até surgir, mas na mesma hora se esvai, porque ela não consegue matéria para se estar. Se está acontecendo com você isso, você precisa se retirar. Eu sinto muito, mas é a verdade. Isso é um mal. É uma doença, precisa ser tratada. E quando você se tratar, você vai ficar forte, né? Não é assim? Você vai se tornar uma pessoa mais forte. É assim. Então, todos são culpáveis diante de Deus. E a justificação de judeus e pagãos pela graça. Esse foi o texto. Não, esse foi o texto que nós lemos, não. Foi o juízo de Deus vale para todos e a inconsistência de Israel em relação à lei. Então, esse foi o texto que a gente leu, capítulo 2, e no próximo vídeo a gente continua a nossa leitura com a Bíblia. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então. Um abraço a todos e fui!